Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast. Eu sou Rafael Nanini e comigo... Eu sou o Ricardo Campani. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo a gente. Boa noite, boa tarde. É isso mesmo. O JD Cast, gente, é o seguinte. É o podcast feito pra você, corretor. E cada vez a gente tá trazendo mais celebridades, trazendo corretores. Celebridades. É ótimo. Hoje nós temos uma celebridade. Temos mesmo. Mas antes, Rafael, eu queria falar com você, Princesa Sara. Saia do cavalo de fogo e venha assistir o podcast. Compartilha, curte, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio dessa bagaça aqui, porque a gente só traz gente aqui qualificada, gabaritada para mudar o seu mindset, a sua forma de pensar. É isso mesmo. E no programa de hoje a gente está trazendo uma gerente que ela não é só gerente. Não, ela não é só gerente, ela fez psicologia. Ela é psicóloga. Ela entende do assunto que a gente vai tratar aqui. E ela é um ícone, Rica. Ela ficou em segundo lugar no ano passado, hein? É mesmo. De quem que eu tô falando? Mulheres arrasando aqui. A gente tá falando da incrível, da inenarrável, da... Sem palavras pra falar dela. Bem-vinda! Luana! Tudo bem? Muito Como você chegou? E aí, Cheguei. Tudo bom? Tudo ótimo. E do que nós vamos falar hoje, Rafael? Vamos falar de gerenciamento de pessoas. De gestão. Gestão. Boa. Gestão. Não online, não salão, nós vamos falar de pessoas. E nada melhor do que falar de pessoas do que uma gerente e psicóloga. Nossa, eu acho que tem tudo a ver. Entender a cabeça aqui, Lu, pra começar assim esse bate-papo, antes da gente pedir pra você se apresentar, só uma coisa. Gerenciar pessoas é um grande desafio. Gerenciar Mais do que pessoas é mais do que vender, é um desafio. Vender é fácil. Vender é fácil. Gerenciar pessoas é difícil. Gerenciar pessoas é difícil. Eu digo que todo bom vendedor pode ser um bom gerente? Talvez. Mas todo bom gerente tem que ser um bom vendedor. Então, Segura aí que tá muito bom. Segura o spoiler. Segura aí que tá muito bom. E daqui a pouco a gente tá começando. Antes de qualquer coisa, a gente precisa humanizar. Precisa aproximar a profissional que você é, os números que você encontrou, que você chegou, né, Rica? Sim. No ano passado, são muito relevantes. Mas a gente quer conhecer a Luana, a pessoa, quem está por trás desses números expressivos, por trás desse óculos, por trás dessa gerência.
tão bem... Conduzida, né? Conduzida, né, Ricardinho? Então, quem é você? O que você faz? De onde da você veio, para onde você vai? Ótimo. Nossa Bom, perguntinha gente, IBGE. Muito obrigada pelo convite. Me sinto extremamente honrada de participar desse momento. Eu acho que é um marco na minha carreira, com certeza. É um desafio, mais um, né? Mais um. Mas assim, a Luana, primeiro que a Luana é Luana. Luana, é o Luana nome é mesmo. Luana. É o seu nome mesmo, É o Luana? meu nome mesmo. Eu acho isso legal, que foi a primeira vez que eu consegui usar o meu nome, em 13 anos de profissão. Caramba. Olha que interessante, Faz né? 13 anos que você está no mercado. 13 anos no mercado imobiliário. Você começou com 12. É, por aí. Você tá muito fofo. Por aí. Simpático. Você Já viu? começou simpático. Você viu que né? amor? Só quando tem mulher aqui, viu, Né? Luana? Quando Ah, tem os não, é homens todo aqui, dia. é só Ah, patada. poxa vida. Patada, mas tudo bem. E, poxa, estenda isso para todos. Bom, na verdade, eu vim de um mercado que não tem nada a ver com vendas. Então, eu vim do mercado realmente de recrutamento e seleção. Era o meu sonho trabalhar nessa área organizacional, de lidar com pessoas. E não imaginei que eu fosse chegar na parte comercial de fato. Você era um profissional de RH. Exatamente. Então, assim, eu vou contar um passo antes de entrar no RH, porque eu acho que é importante, porque isso norteia toda a minha carreira, né? Quando chega aquela época da gente escolher a profissão, da gente entender o que a gente quer, eu pensei muito antes de escolher, porque eu falei, não quero só ganhar dinheiro, parece utópico, né? Mas eu falei, não quero só ganhar dinheiro. Eu tenho a utopia de realmente mudar o pouco do mundo que está ao meu redor com a minha profissão, com as minhas habilidades, com as minhas competências. Fazer sua parte. Né? Fazer a minha parte, agregar de fato. Porque eu acho que quando você alcança determinado ponto na sua vida, só o dinheiro já não é mais tão relevante. Então, você tem que saber o porquê, tem que ter um propósito. E o meu era esse. E na psicologia eu encontrei isso. Porque eu falei, nossa, através da organizacional, que é o que eu gosto, eu vou poder direcionar a pessoa a ter um emprego melhor, ter uma profissão melhor, dar um toque. Poxa, e eu fiz isso por muito tempo. Eu desenvolvi nas empresas que eu passei realmente um programa para desenvolver os candidatos que vinham, que às vezes não estavam sendo aprovados nas oportunidades por conta de uma pequena situação. Às vezes não falava... empresa de RH ou no RH de uma empresa? Tive as duas situações, as duas experiências. E aí, muitas vezes, você tem que capacitar um pouco. Porque na entrevista, você filtra, você fala, nossa, a pessoa fala tão bem, tem uma bagagem legal, mas ela não sabe se vender, ela não sabe conversar, ela não tem um dress code apropriado. Aí depende também do perfil que você está lidando, né? Mas aí eu comecei a desenvolver as pessoas para participar desses momentos, né? E aí, é claro, ela passava entrevista com outras pessoas, né? Para validar, porque senão você fica com o olhar contaminado. Mas aí eu fiz muito esse trabalho, até social mesmo, dentro das empresas que eu passei. Desenvolvi treinamentos, dei curso e fiz várias coisas nesse meio. Você veio para a nossa área, né? Exatamente. Como que aconteceu? Então, em paralelo a tudo isso, eu tive família, eu tenho 3 filhos, né? É uma curiosidade, nem todos sabem. Mas eu tive os meus filhos e fazia psicologia junto, né? Ali, tendo família, estudando e trabalhando. Coitados. Uma super mãe, hein? Os meus ratinhos de laboratório ali. Literalmente. Literalmente. E aí, Heroína, exato, foi difícil, muita coisa. E quando eu passei ali pro 3º filho, perdi a rede de apoio. Minha mãe falou, não, 3 filhos... Até pra mim. Eu não quero, não consigo, não dá. E foi aí... Pouco, 2 é bom. Exatamente, 3 é demais, Luana, você é muito over. Aí ela falou assim, olha, não consigo mais te ajudar, eu tenho várias situações também minhas. Aí eu falei, meu Deus, realmente, o mercado de trabalho CLT é muito puxado para quem é mãe, para quem faz tudo, porque você não tem tempo, né? Você precisa de uma reunião, precisa de um médico, você não consegue. E eu tinha a visão de RH, eu sabia quanto eu era onerosa para a empresa também. Então, as boas oportunidades muitas vezes não chegam para você por conta disso. Tem a famosa folha de pagamento, né? Então, eu falei, eu preciso de uma profissão, porque eu preciso trabalhar, mas eu preciso ter qualidade de vida com os meus filhos, eu preciso ter esse tempo de qualidade, né? De poder levar no médico, acompanhar, curtir. E eu tinha trabalhado numa empresa de incorporação. Eu trabalhei no RH da Lúcio Engenharia. Da Lúcio? Que foi teu com o senhor Lúcio. inicial para... Foi, porque a gente era convidado para os meetings. Daqui? Como a nossa área de... Não, aqui. a Lúcio aqui, né? Não, a Lúcio ficava ali na Rua do Rócio, pertinho ali do Celino Kubitschek, aquele pedacinho. Aqui tem só um ponto. Tem os empreendimentos, mas a central era lá no Itaim. Então, eu trabalhava lá.
E ali a gente começou a flertar com a profissão, porque ia no meeting, via aquelas premiações maravilhosas, os cheques. Eu falei, meu Deus, ai, como eu queria ser de vendas. Por que não? Pode ser. Por que não? E comecei a estudar dentro disso e eu resolvi me desafiar. E falei, quer saber? Não é tão diferente assim de vender uma vaga, né? E meu pai me falou uma frase que me marca até hoje, que ele falou, todo mundo vende alguma coisa, Luana. Que legal. Nesse momento, você vende uma oportunidade, um trabalho. Como é o nome do seu pai? Elencir. Manda um abraço pro Elencir. Papai Donati, ó. Tá aí, ó. Meu carinho. Papai Donati. Donati. Papai Donati. Uma frase muito profunda. Foi. E ele falou, todo mundo vende alguma coisa, né? E você vai vender, de repente, nesse primeiro momento, as suas capacidades, né? E você vai aprender. E por que não se desafiar? E eu falei, é verdade, né, pai? Tem razão. E eu comecei a fazer esse link, porque eu já lidava com contratos, porque eu muitas vezes tinha que fechar parcerias com empresas de recrutamento e seleção e tudo para ajudar. Já trabalhava com pessoas, já tinha que vender as vagas, as oportunidades. Falei, não é tão diferente. Se eu estudar o produto, Sim. se eu entender o que eu estou fazendo, por que não? Sim. E aí eu tive que virar minha cabeça, porque eu acho que fica um ponto aqui. Muitas pessoas não enxergam a nossa profissão de corretor de imóveis como uma profissão. E a psicologia não, né? Você bate no peito, né? Eu sou psicóloga, eu sou tal. E eu não via isso quando eu entrei a primeira vez na primeira empresa. Eu não conseguia enxergar esse ambiente de sou empresa. Então, para mim, que veio muito dessa coisa organizacional, na corretagem. Eu não enxergava nos meus colegas corretores essa coisa de faço parte de uma empresa. Existe um processo bem claro, né? Tanto que eu cheguei na primeira entrevista lá com currículo, como se fosse normal, né? E a gerente, na ocasião, falou, não, só quero saber onde você mora. Onde você mora? Eu falei, não, abriu a revistinha, porque na época era revistinha, né? Eu denuncio um pouco a minha idade. Passou assim, tá. Tem esse projeto aqui, ó. Amanhã você pode ir pra lá. Tá aqui, você tira o Cresce dessa forma, me dá os documentos, não sei o quê. Eu falei, gente, não tem uma entrevista, não tem um processo seletivo, né? Não mudou. E me fala uma coisa, como que a psicologia te ajudou, em primeiro momento, como uma vendedora, como uma corretora, e no momento atual, como uma gerente que faz essa gestão, que nem o Ricardinho falou, de pessoas que não deve ser fácil. Não. Né? E você tem uma equipe própria, eles têm a tua cara. E dá para ver que eles são muito fechados, muito unidos. Os inimigos do fim. Os inimigos do fim. Exatamente. Uma equipe muito legal, muito coesa, muito boa, né? Que dá seus frutos, geram resultados. Sim. Né? Conta pra gente, primeiro momento como corretor e depois no sucesso que você está hoje. Eu acho que eu tive que fazer essa mudança de chave para me sentir pertencente a uma empresa, porque justamente eu não via isso. Eu via as pessoas não interpretando como uma profissão. E eu precisava disso, era a minha base, né? Então eu precisava disso, meio Caxias ali. Primeiro eu precisei criar isso dentro da minha mente. Até porque, me permite falar, não deve ser fácil, né? Para uma pessoa que vende... que gosta do processo, quando vem né? todo mundo que vem aqui falar, a gente sempre tem esse... são poucas pessoas que começaram direto no mercado imobiliário, né? A gente já teve pessoa de varejo, teve pessoa de lojas, de comércio, de serviços. Tivemos até militar. É militar. É verdade, militar, é verdade. Mas falar assim, não, eu comecei minha vida profissional no mercado imobiliário, acho que foram poucas. Mas eu imagino o seguinte, você como uma profissional de RH que trabalhava, né? 100% com a CLT na cabeça. Né? Eu estou vendendo vagas, eu acredito que está vendendo vagas de CLT, né? Sim. Benefícios e um escopo, um job description. Sim. Hoje você tá que tá. Hoje eu tô. Você ter essas coisas e você virar essa chave, né? Tipo assim... a gente, um trocadilho bobo, né, que a gente já falou aqui, mas para você também deve ser super natural. A gente é desempregado. Sim. E a gente vai dormir desempregado, né? Exatamente. Então, como é que para você foi essa... Você tá falando disso, né? Então, até para enfatizar, como é que foi essa virada de chave de você pensar assim, eu vou sair do CLT, né? Imagino que você era... E vou abrir minha lojinha. E vou abrir a minha própria empresa. Exatamente. Né? Nem a sua própria empresa. Mesmo que no primeiro momento você tenha tido esse feeling de que alguma coisa não tá certa. Tem alguma coisa que eu não tô entendendo direitinho.
que mudou isso? Porque eu acho que é uma coisa bem interessante. Foi muito difícil, eu não vou negar. Eu acho que fica até aí, para quem está assistindo e está em início de carreira, eu acho que foi muito difícil para eu virar a chave. Foi muito difícil. Porque, exatamente, você não tem garantias, né? Eu tive que me programar para isso financeiramente, para eu poder entrar no mercado, ter um mínimo de timing de aprendizado mais tranquilo, sem tanta cobrança financeira mesmo, né? A sua motivação no primeiro momento não foi financeira. Não foi financeira. Era realmente ter a qualidade de vida. Exatamente. E você viu no mercado imobiliário uma oportunidade exatamente. de ter a qualidade de vida que você teria essa procurava. Flexibilidade de horários que eu podia agregar ali no meu dia a dia. Você se preparou, você se planejou para entrar no mercado. Exatamente. Foi um bom timing, porque quando eu saí da última empresa, eu falei, olha, se houver a possibilidade de mandar embora alguém, você pode me mandar? Porque eu tô com alguns planos e eu vou precisar desse empurrãozinho. Caramba. E aí eu peguei esses valores, aí entra seguro-desemprego, entra um monte de coisa, para eu ganhar esse fôlego de 3, 4, 5 meses para entrar na área. Então eu tinha um fundo de reserva, não tão grande, mas ele existia, até porque a gente não é do mercado, eu não conhecia ninguém do mercado, eu pus a cara mesmo, eu não fazia ideia, né? Se era muito fácil, se era difícil, se ia demorar, se não ia. E essa transição foi fácil? Não foi fácil. Pensa assim, eu vou elogiar aqui o mercado de forma geral, mas vou pôr uma ênfase na JD. É uma empresa que realmente você tem ajuda dos profissionais. É uma coisa que eu, até entrar aqui, eu nunca tinha observado em outro lugar. Porque realmente aqui você tem um apoio, você tem um gerente que está perto de você, você tem um colega que muitas vezes não te enxerga tanto assim como um concorrente, o colega te ajuda. Você tem um diretor muito próximo, que eu nunca tinha visto isso em outro lugar, né? Você grita, meu Deus, preciso de uma cadeira, parece que brota do chão, né? Vem lá e te ajuda. Tudo para fluir a venda. Eu não tive isso. Então, realmente, como eu te falei, aquele dia eu fui lá, ó, esse plantão é perto da sua casa, amanhã você pode começar. Ó, o cartório ali reconhece firma, porque já tinha que tirar Cresce, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, como é que faço tudo isso? Não sei nem onde ficam as coisas. E fui, e ninguém me ensinou nada. Eu aprendi na internet sozinha, de corretora. Achei lá o famoso aí, né? O Guilherme Machado. E comecei a desbravar. Como é que faz uma oferta? Como é que vai pra rua? Como é que faz? Porque ninguém me ajudou. Não teve gerente. Foi tudo na porrada. Foi na porrada. Foi na porrada. Acho que é por isso que hoje eu tenho esse DNA tão forte de treinar, de desenvolver os meus corretores, de estar perto. Porque é muito difícil você começar. Sozinho, do nada, você não sabe para onde você vai. Quantos corretores hoje você coordena? Internamente, cerca de 30. É bastante. 30 corretores. É bastante. E assim, é legal essas coisas que você tem um background. Estamos muito chiques hoje. Estamos muito chiques. Estamos muito técnicos. Tem Tang. Estamos muito técnicos hoje. Mas é legal quando você... assim, a importância dessa questão da cultura de treinamentos, de reciclagem, de informação, de profissionalizar, né? Talvez até por uma experiência própria, né, de você não ter tido isso num primeiro momento. E a gente sabe, assim, falando da JD, vai pegando o mesmo gancho que você, a gente recebe muitos profissionais na mesma situação, né, que estão começando na profissão. Muitos começaram comigo jovens, na minha equipe. Bastante. A sua equipe era uma coisa até que eu ia comentar com você, porque a sua equipe, ela é uma equipe multifacetada. Né? Você não tem só você vai... Uma mulher de uma idade média, mas você tem corretores mais novos. Simpático. Nós temos corretores mais novos. Você tem corretores novos, meninos e meninas. Você tem corretores sêniors, né? Pessoas já de mercado há bastante tempo. Mas você também tem uma galera mais ou menos na mesma faixa etária que a cabeça deve bater muito as ideias. Sim. Né? Isso é proposital, isso foi a na força verdade, do destino eu acho que fez? que É o tipo de pessoa que você procura para sua equipe? Voltando um pouquinho na questão anterior, o que me fez virar a chave foi entender que eu precisava fazer um processo dentro da minha carreira. Então, eu tinha que entender como se fosse uma empresa mesmo, que eu tenho horário para começar, horário para sair. Eu tive que formar essa questão organizacional dentro da minha empresinha
Sim. que eu estava começando. Então, não tem ninguém que me dá treinamento. Em algum momento do meu dia, eu vou pegar e vou estudar sobre o mercado. Não tem ninguém que faz determinada coisa. Eu, em algum momento do dia, eu vou incluir isso na minha rotina. Preciso fazer oferta, preciso fazer um follow-up, preciso fazer uma prospecção. Eu tive que criar esse processo para virar essa chave. Mas aí tem uma que eu era profissional. Sua, que é super nobre, que não é todo mundo que Não. tem, principalmente na nossa área, Sim. de você ser super, não vou falar rígida com você mesmo, mas disciplinada. Eu sou. Né, Rica? Para fazer andar. Ela usou uma palavra que é uma palavra corporativa, né? Por processo. Quando você fala de processo, você está falando de uma rotina. Você está falando de alguma coisa que tem um script, um caminho para não existe para acontecer, senão não funciona. Certo? Sou conduzida por eles, eu gosto de processo. Eu sou a pessoa de processo. Admirável. Eu gosto. E que faz as coisas andarem. Né? E eu tive que voltar naquele primeiro passo que eu trouxe para vocês, que é assim, como essa nova profissão vai linkar aquele meu propósito de vida de ajudar alguém. Que é aquele link que eu falei no início. Sim. Então, isso tudo permeia até hoje. Então, eu tive, primeiro, que agregar para o meu cliente. Então, eu falei assim, nossa, quanto cliente legal que às vezes vai comprar com um profissional que não é qualificado e ele podia comprar comigo. Né? Tanta gente que confia piamente no que você fala, se ele caísse numa situação de uma pessoa que ia lesá-lo, porque a gente sabe que existe todo tipo de profissional ou profissional. Então, assim, eu falei, nossa, ainda bem que foi comigo. Ainda bem que fui eu que atendi, porque ele poderia perder anos de investimento que ele fez para dar uma entrada, para ter uma situação diferente na vida. Então, eu levei por esse lado. Falei, tá vendo? A minha profissão é, sim, capaz de mudar a sociedade ao meu redor, as pessoas que cruzam o meu caminho. Então, eu tinha isso muito claro. E agora, como gerente, eu continuo com a mesma linha de pensamento. Então, assim, eu não escolho as pessoas, eu digo que as pessoas me escolhem. Elas vêm a mim e eu tento entender se elas têm o mínimo de interesse em ser moldadas. Então, assim, eu pego a pessoa desde que não sabe nada. A Stephanie, por exemplo, é um caso desse. A Renata, a Mila. Pessoas que vieram, assim, não conheciam nada. Né? A Renata ainda veio de outras bagagens, mas não era do médio. Mas a Mila, não. A Mila tirou o Cresce agora, né? Estava como estagiária. A Stephanie foi case esse ano, acho que está entre as primeiras do ano. Primeiro, né? Ela ficou aqui aprendendo com a gente tudo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo essas pessoas Renata brilhando. A Renata foi uma querida, gravou com a gente, né? Sim. O episódio da oferta. Sim. Foi bem legal. Nossa, a Renata é maravilhosa. Bem legal. A Renata é ótima. Muito bom. Ela uma é incrível. Né? Uma profissional incrível. E ela veio se desafiar, porque era uma vivência do popular que ela tinha, né? E ela queria entender o que era o médio e tá indo super bem, né? Então, eu gosto disso. E até voltando... Do desenvolvimento, né? Sim, até voltando no que eu te falei, Lu, e você realmente tem na sua equipe essa heterogeneidade. Olha, eu li o dicionário. Mas essa equipe que ela não é igual. Né? Você tem os novos, você tem os sêniors, você tem as pessoas que estão começando e tem aquelas que ensinam as pessoas. Como é que você se entende dentro desse mundo que... Assim, eu tô tentando fazer uma analogia até ao processo que você está falando. Né? Quando a gente tem um processo muito definido, ele tende a ficar sempre igual. Né? Você tem um começo e que o resultado esperado é sempre... Não é linha de produção, mas você sabe aonde que vai acontecer. Quando a gente está falando de pessoas... Nem sempre os processos são muito fáceis. Porque as pessoas são diferentes. Né? Não é um papel, não é um script, não é um roteiro que dá para seguir. Cada pessoa tem uma forma de pensar, tem uma forma de se comportar, tem um tipo de compromisso diferente com o trabalho, com a casa, com o que quer que seja. E isso é muito difícil. Você administrar de uma pessoa e costurar tudo que você falou, de uma pessoa que largou uma modalidade de trabalho que era segura, vamos colocar assim, de vida, que aí você optou por ter qualidade de vida e hoje, na posição que você está, para você manter essa qualidade de vida, você não depende só de você. Não. Você depende de 30 pessoas, eu tenho que extrair o melhor de cada um deles. Como é que você extrai o melhor de cada um? Eu acho muito interessante essa sua pergunta, porque eu acho que você gostar de pessoas
é primordial. Tem que gostar de gente, para começar. Tem que gostar de gente. Para ser gerente, tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Vendedor também, mas gerente mais ainda, porque a gente convive muito com essas pessoas. Sim. Eu vejo mais essas pessoas do que eu vejo a minha família, né? Então, assim, eu acho que você tem que individualizar muito o seu discurso. Então, não adianta eu falar com a pessoa A da mesma forma que eu falo com a pessoa B. Sim. Né? A absorção é outra. É totalmente diferente. Aí entra essa questão, né? Da cultura, da idade, do jeito, da personalidade de cada um. Mas a multiplicidade de pessoas é muito bonito de ver. Então, aí eu acho que entra o lado psicólogo, né? Eu gosto de ver como é cada um ali dentro da sua individualidade mesmo. Eu gosto disso. Então, tem pessoas que eu brinco de uma forma, tem outras que eu já não brinco, eu sei que eu não posso brincar. Eu brinco muito com eles. Eu falo, eu conheço minhas crianças, eu sei como é que eu falo com cada um, não se preocupe. Não esquece, não. É uma mãezona, né? Eu sou mãezona. Mãe de 30. Eu tenho, exatamente. 33. Eu multipliquei aí. Poderiam ser filhos. Mesmo. Poderiam. Não tem como ser filho, não. Tem como ser Poderiam. filho. E aí eu tenho essas figuras, né? Que tem mais idade, que eu, né, tenho todo o carinho. E eu brinco, ó. Alguns eu chamo até de mãe. Eu falo, ô mama, né, me ajuda aqui, né? Então eu brinco muito com eles. Eu tenho muito essa questão de ser mãezona mesmo, de trazer para perto. Mas eu respeito. Tem pessoa que é mais na dela. Eu também respeito. Tem pessoas que são mais, a gente pega, brinca, bate, né, xinga. Então, assim, dentro de todo um respeito que a gente tem, liberdade que a pessoa dá. Você acha, Lu, por exemplo, você é uma gerente do online, né? A gente não vai entrar na seara de online em salão, sim, porque sim. Não é a pauta, mas é uma coisa que pode ser realmente uma dica, alguma coisa que quem estiver nos ouvindo consiga entender de uma forma diferente. Quando a gente fala de uma gerência online, a gente tem uma característica muito forte de que a equipe está muito próxima. Então é muito fácil, entre aspas, né? Porque gerenciar pessoas nunca é fácil, mas é muito fácil esta gestão. Porque se você precisa de uma reunião, você vira para o lado e chama fulano, ciclano, beltrano. Eu preciso fazer alguma coisa, ó, para tudo, vamos até lá e faz. É diferente, por exemplo, de um gerente, no mesmo status que você, de que trabalhe com a equipe do salão. Que por muitas vezes a equipe dele está segmentada, né? Ele tem uma parte da equipe no eixo da Vila Prudente, por exemplo, pegar dentro do que a gente tem na casa na Vila Prudente, outra ele tem na Zona Leste, tem gente na Zona Sul. Como é que ele faz essa gestão? É complicado. Eu achei muito fazer. Interessante você falar isso, porque assim, hoje eu tenho uma equipe relativamente grande. E nem todos estão no mesmo horário. Nem todos têm a mesma dinâmica. Então, tem pessoas que vêm menos, tem pessoas que vêm mais, tem pessoas que vêm só de dia, tem pessoas que vêm só de tarde. A gente tem a possibilidade de logar à distância. Então, tem alguns que estão longe também. Sim. Então, o que eu procuro fazer? Me tornar o mais perto possível. Então, final de semana, eu tento passar onde a pessoa está, já que a pessoa não loga aqui perto de mim. Faço muita reunião online. Eu tenho treinamentos que são em vídeo, estão gravados dentro de uma plataforma que eu tenho, que é num Google Drive, que todos podem assistir. Então, eu não consigo assistir em tal horário, está gravado lá. Você assiste quando você puder. Então, eu acho que você tem que desenvolver técnicas para se aproximar dessas pessoas. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o gerente do salão, se me permite entrar só um pouquinho nesse mérito, às vezes tem até um pouco mais de facilidade do que a gente, porque a gente está muito engessado dentro do escritório. Às vezes, até para eu sair, vocês podem me ver, eu estou muito aqui. Mas eu procuro ter essa técnica do online, né? Então, marco uma reunião à distância, faço uma videochamada, mando um vídeo, mando um áudio. Eu procuro me aproximar ao máximo, mesmo que ele não esteja aqui, né? E, eventualmente, faço uma reunião maior, onde eu peço que o máximo de pessoas, né? O ideal seriam todos, mas nem sempre é possível que participem aqui presencial. Mas a pessoa do salão, eu sinto que ela está um pouco mais livre. Justamente porque ela... Na questão, na circulação. Fisicamente. Então, eu acho que pode propiciar isso. Né? Pega um... eu tenho, sei lá, os corretores espalhados numa região específica. Elege um plantão que é meio fácil para todos. Vamos fazer uma reuniãozinha? Depois, num outro 2 ou 3 dias depois, faz com uma outra região. Segmenta. Basta querer, né? Basta querer para... Eu acho que facilita essa questão locomoção. Acho que a pessoa do salão está mais livre nessa... A gente não, toda hora é reunião, aí chama, aí para. Às vezes é até mais difícil para a gente unir todos. Porque assim, no caso, na tua equipe são 30, né? Isso que o Ricardo falou, eu pensava igual, você trouxe um ponto de vista diferente, que realmente é. Às vezes você está
engessada aqui e o gerente de plantão Um pouco mais ele solto. pode rodar, dependendo do dia, né? Ou na semana seria ideal ele rodar. Sim. Né? E eu acho muito legal com tudo que você está trazendo. Eu até queria te fazer essa pergunta. Como que você consegue acompanhar o processo de cada um, acompanhar atendimento de cliente? Porque são muitas pessoas, pessoas diferentes, únicas. Como o Ricardo bem falou, abordagens diferentes, percepções diferentes. Como que você consegue dar esse suporte, dar esse né? suporte a todos, Sim. né? Não é muito fácil, não. O que eu gosto muito? Eu sou uma pessoa que eu gosto de entender o que eu estou falando. Então, eu procuro estudar para ganhar autonomia. Não é nem para... Eu nunca pensei em alçar o voo de gerente, né? Eu sabia as coisas para eu ter mais autonomia. Você está gerente há quanto tempo? Esse ano fazem 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então você é gerente pura JD, né? Sim. Porque eu lembro quando você. Eu comecei como corretora. Lá na Silvio Romero. Exatamente. Eu lembro de você na Silvio Romero. E lembro até quando você virou gerente. Sim. Então é verdade. Você falou, tem certeza? Você já ganha tão bem como corretora? Só que essa é sempre uma dúvida para mim, né? Porque é verdade. Porque às vezes eu tenho pode ser uma percepção errada, mas quando a gente vê corretores, né, de muito sucesso, estão vendendo bem, é natural você galgar o próximo degrau da escada, né? Então eu quero realmente ser um coordenador, quero ser um gerente e ser mais o que a gente poderia ser. Mas é uma mudança de realidade muito grande. Muda. Né? Então hoje, pensa assim, vou costurar de novo com o que você falou. Quando você entrou para o mercado imobiliário, você procurou uma qualidade de vida. Você, como corretora, talvez você tinha mais autonomia para ter essa qualidade de vida que você almejou. Sim. Porque você fazia o seu horário. Se eu quiser ir, eu trabalho. Se eu não quiser, não trabalho. Tipo assim, não que isso seja legal fazer para todo mundo que ouvir. Mas a gente sabe mais flexível, que claro. Você, entre aspas, você tem essa liberdade para fazer. Quando você recebe o desafio de ser gerente, e não é apenas pelo cargo em si, porque a gente estava conversando até antes aqui um pouquinho, tem aquele negócio de ego, sou gerente, sou diretor, sou supervisor, que para muitos isso é importante, mas você passa a ter menos autonomia, me corrija se eu estiver errado, menos autonomia do que você idealizou. Peraí, eu ia ser corretora porque eu tinha uma flexibilidade. Agora eu não posso mais ter essa flexibilidade porque eu tenho X pessoas que eu preciso gerenciar. Como é que você administra isso? De ter, talvez, abdicado um pouquinho do fruto original, da sua mudança de chave, para uma situação que você está agora. Que hoje você tem uma autonomia, mas não é tanta, porque acreditem se quiser... Gerente sofre. Gerente também é gente. Gerente também é gente. É outro slogan, mora aqui na empresa. Com pessoas que tem cada uma, de novo as palavras que a gente está usando, tem características, tem percepções, tem desejos, problemas e anseios completamente diferentes entre si. E você precisa ser um elemento aglutinador de tudo isso e ainda não se esquecer. Não é fácil. Porque ainda você é uma pessoa tanto quanto elas. Como é que você trabalha isso na sua cabeça, de ter abdicado de um pedacinho em prol de, talvez, sei lá, se for ganho, ou se for o status, ou se simplesmente pela vontade de mudar o mundo, que nem você colocou? Eu acho que aí entra aquele ponto que eu te falei. Quando chega em determinada fase da vida, se você não tem um propósito, se torna muito fraco, você não passa por determinadas situações difíceis. E hoje eu estou nesse patamar. Graças a Deus não que, né, a gente continua trabalhando porque precisa. Mas hoje, essa paixão que você falou de transformar, de ver o seu corretor crescer, de ver ele ter mudança na vida como você teve, e de impulsionar essa... Nossa, para mim, ver os meus meninos lá no ranking, ver eles ganhando cheque, ver você sendo premiado. Aliás, né, uma das suas corretoras, né, vou se deixar aqui bem claro, a Stephanie. A Stephanie, é minha pé de coelho. Ela não pode entrar em sorteio. Ganha tudo. Ela é impressionante. Impressionante. É merecidamente. A sorte que mas ela tem muita sorte. Eu não consigo lembrar de nenhum sorteio que esta corretora não tem entrado. Já foi viagem, cheques, tudo. Vai fazer o evento no beach tênis, ela ganha. Olha, vai no sorteio, ela ganha. Vai sortear paçoca, ela ganha. Ela ganha. Caraca. Eu fiz um treinamento de HP e sorteei uma HP.
Ela ganhou. Ela ganhou, eu falei, não acredito. Ela tem muita sorte. Até aqui. É bem legal, é uma doce de pessoa, uma pessoa fantástica, excelente profissional. Exatamente. Mas além de tudo, sortuda. Sortuda demais. Mas como é lidar com isso, Lu? Como é lidar com todo o pessoal com uma sortuda mora, né? E outras pessoas que às vezes pensam assim, ó, começar a tentar colocar você em situações um pouco mais delicadas, né? Ui. Mas delicada no bom sentido, porque a gente sabe que não... Umas pimentinhas. Assim, não tanto por falar de vendas em si, mas das ansiedades. A gente teve uma conversa com o Alencar, né, um dos episódios passados, e a gente falou da questão da ansiedade na mesa, que o corretor às vezes está naquele fechamento, que é o fechamento da vida dele, Exato. do mês, né? Pô, eu tô sem vender há não sei quantos dias, meses, algumas vezes, e vi aquela oportunidade de ouro. Então, controlar a ansiedade da equipe, controlar as emoções dos outros é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando a gente está com problema, não um problema, mas uma questão financeira muito em jogo, porque o Alencar falou uma coisa muito, muito bacana. Não pense no dinheiro, né? Não fique pensando na... Foi o que ele falou, não pense no valor, pense em fechar a venda. Exatamente. Eu até hoje penso nessa questão que eu falei. Eu quero fazer o melhor negócio para esse cliente, ter certeza que ele foi atendido por um profissional que pensou em tudo, tirou todas as dúvidas dele, comprou feliz. Então, a gente vibra com o cliente. Legal. E realmente o dinheiro é consequência daquilo. Sim. Eu não faço contas e falo para eles a mesma coisa. Não fique se prendendo às cifras, porque isso te traz um nervosismo a mais. Ele falou até uma coisa muito legal em cima do que o Rica falou. Ele falou assim, você fica mais leve. Fica mais leve. Você não olha para o valor que você Exatamente, precisa. eu concordo. Você consegue desligar. Pensa na ação. Na ação. Um pouco mais eu faço racional, muito né? isso. É claro que existem alguns empreendimentos que a gente tem uma comissão diferenciada e você também, por estar aqui todos os dias, você sabe que aquele corretor precisa daquilo e você não pode errar. E normalmente é a gente que faz a finalização da tratativa, né? O corretor leva até determinado ponto e aí entra a resposta também da pergunta anterior que você fez. Eu procuro deixar eles o máximo treinados o possível. Então, eu tenho um corretor aqui que tira a dúvida até de contrato. Que eu faço questão que eles saibam. Cliente, né? Exato. Eu faço questão que eles saibam todas as etapas. Tem pessoa, como você falou, tem mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade. Eu vou respeitando também o desejo dele se tornar mais, como é que falo? Mais profissional, mais independente, mais autônomo ou não. Corretor. Mais corretor. Exatamente. Ou não, eu respeito. E vou desenvolvendo a pessoa até onde ela deseja chegar, não tem problema. Tem espaço para todos. No teu ciclo de trabalho como uma gerente, uma gestora de pessoas, o que te dá mais alegria e o que se torna um desafio diário, grande, que você tem que fazer? Você diz em respeito às minhas rotinas? A treinamento é minha paixão, né? Eu gosto muito de dar treinamentos, desenvolver, né, ter ideias, eu gosto muito. Mas a venda ainda é a cerejinha do bolo, né? É a cereja. E o que é aquilo que você tem que fazer? É um desafio. Eu gosto muito. Mas a gente sabe, né? Quando chega ali, por exemplo, chegou o lançamento do Alto da Boa Vista, né? O empreendimento foi um marco aqui, acho que na empresa para diálogo também. Né? Foi um projeto desafiador, região diferente, metragem diferente, stand diferente, tudo era diferente. Tudo diferente. Né? E o comissionamento para o corretor foi mais agressivo. E então, tá ficando cada vez maior. Tá foi só o primeiro desafio, né? Foi a cereja daquele momento. Hoje a gente tá... a gente tem empreendimentos aí que estão logo para estourar, né? O Monan, Moca, o Zenit do Tatuapé. Mas o Monan, acho que é uma característica muito bacana, que é um empreendimento que a gente anda falando aqui em alguns outros episódios, porque ele é muito superlativo, né? Muito terreno grande, 3 torres, tem um apartamento grande que hoje no portfólio da gente, acho que, tirando o Le Parc, né? Acho que a gente não tem nada muito naquela metragem. Não. Então, é um grande desafio para a gente, né? Numa mudança de status que a Diálogo vem passando, com toda essa questão de
de brand que estava rolando, campanha de remanescente, reposicionamento, mas um produto que ele é desafiador por natureza dentro da nossa carteira, né? Principalmente você como uma gerente do online que trabalha bastante, muito bem, por sinal, com a carteira de clientes que você tem, mas hoje a gente vai para um produto que talvez a gente não tenha tanto. Não. E a gente sabe que para atender este perfil de cliente, você precisa de um corretor um pouco diferente, né? Exatamente. É uma pessoa que precisa de um treinamento diferente, Exatamente. uma postura diferente, um dress code Por diferente. ser um outro perfil também. Por ser um outro perfil, porque o cliente também lê. E eu fiz coisa esse que você link faz. com esse primeiro desafio que nós tivemos, justamente porque a nossa equipe superou. Porque não era um produto que nós estávamos acostumados. A gente o Gran High. A gente saiu um pouco da zona de conforto, entre aspas, da Zona Leste, e também do ticket e do público era diferenciado, e a nossa equipe foi super bem. E aí eu vi que realmente funcionou o treinamento, eles estavam seguros de conversar com um cliente com um ticket maior, numa região que talvez não dominassem tão bem, tivemos que estudar, obviamente, mas foi muito interessante, porque eu falei, olha, deu certo, estamos no caminho certo. E na tua equipe você dá todo tipo de treinamento? Todo tipo de treinamento. Em todos Fala um pouquinho sobre. A gente tem uma esteirinha, né? Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu tenho um assistente, né? Que me acompanha desde o início. Foi a minha primeira corretora. E aí ela migrou, a Madá. Madá? Né? Eu ia chutar a Madá. A Madá me ajuda desde o início, né? Começou como estagiária com a gente, fez todo o desenvolvimento dela. Hoje ela migrou para outra carreira, mas ela permanece como minha assistente. Que legal. Foi morar fora, foi para Espanha, continuou. Madá. Continuou trabalhando comigo à distância, fazendo treinamentos online, o fuso diferente, ela lá fazendo curso, faz escala para mim, me ajuda muito. E aí a pessoa entra com a gente, independente de trabalhar ou não já com Hipnobox, essas questões, tem um treinamento com ela sobre as ferramentas. Que legal. Isso é diferenciadíssimo. Tem. Desde o início a minha equipe tem Todos essa os seus questão. corretores Todos têm. eles têm isso. Independente do momento Independente que ele do está. momento que ele começar está. hoje, ele tem uma... me explica uma coisa, Lu. Pegando assessor de treinamento, porque treinamento é uma coisa bem bacana. A gente sabe que para uma equipe funcionar, para qualificar um corretor, precisa de treinamento. Precisa. Né? Então... não é que nem você mesmo colocou esse exemplo, né? Chegar no plantão, olha, você vai para aquele endereço e se vira, vira que o carro continua andando. Você precisa realmente treinar as pessoas. Só que as pessoas, elas não entra todo mundo de uma vez. Não. Né? Então, hoje você tem um corretor que você está dando um treinamento X, por exemplo, que nem o de HP que você acabou de falar aí, o sorteio da HP. Aí amanhã entra um outro corretor, mas ele já perdeu o treinamento da HP. Como é que você faz para manter... para fazer com que todos os corretores tenham a mesma caixa de conhecimento, né? Legal. Porque estou entrando em momentos diferentes. Sim. Eu perdi o módulo 1 do negócio, já estou no módulo 3. Na verdade, como é que eu pego? você se sente enxugando gelo sempre. Sim. E é verdade, porque assim, a gente realmente faz esse primeiro com todos. Mas todas as vezes que a gente replica, todos são convidados. Então, às vezes, a pessoa quer fazer de novo, porque é muita ferramenta, né? Às vezes esquece, às vezes está com dificuldade. Aí eu falo, gente, aproveita, vai ter um treinamento. Não é obrigatório, mas quem queira participar. Na segunda-feira, às X horas, é um treinamento online. Vocês podem olhar de novo, fazer uma reciclagem e tudo. E, eventualmente, eu vou fazendo de novo esses. E aí entra também essa questão de alguns estarem gravados. Então, a pessoa tem lá, a gente tem um drive dentro da equipe que tem todos os materiais de todos os projetos, porque eu fico que nem uma doida caçando material e olhando, salvando, né? É só querer, nas então. pastinhas, que eu tenho desde que eu era corretora, já tinha isso e só fui alimentando. Você atualizou. Fui atualizando e atualizo até hoje. Ao mesmo tempo que você é gerente, você está de olho nos 30. Sim. Até do teu jeito. 30 anos? Não, nos 30. Meu Deus. Nos 30 corretores. 29, tá de olho. Tem 29, pode estar de olho nos 30 mesmo. Exato. Tá tão pertinho, tem que ficar atento. Pensando como você faz essa avaliação, você também psicóloga, mas também é super analítica, né? Sim. Dá para ver isso em você. E aí, pontualmente, eu sento com o outro que eu vejo que, né? Às vezes você dá todas as ferramentas, mas a pessoa tem que querer, né? Logicamente. Essa pessoa não quer... A motivação parte de dentro. Tem que partir de não dentro. Não é eu que motivo. Você é tem o que que se eu falo. motivar, se automotivar. Hoje eu já ofereço uma coisa que eu sei que poucos fazem.
Eu tô falando a nível mercado, né? Nem tô falando internamente, a nível mercado, porque eu vim de outras empresas e não tinha. Então, eu tenho consciência que é uma coisa muito diferente. E assim, só que se a pessoa não tiver dentro dela essa fome, esse desejo de aprender, de desenvolver, ela não vai absorver nada. Tem até dentro lá do meu Drive, tem uma pasta de e-books de mercado imobiliário, de vendas, de comportamento, de tudo. Eu acho que ninguém nunca abriu lá para ler, mas toda vez que eu vejo... Já dá uma bronca neles aqui. Ó, galera... Manda recado aí, ó. Vamos absorver, né? E eu falo para eles, poxa, gente, absorvam o conhecimento, porque a gente está aqui hoje fazendo um trabalho diferente que talvez vocês não valorizem, porque não veio de uma empresa anterior, e vocês acham que todo lugar é assim, que todo mundo faz assim, né? É meio como a gente é pai, né? Você quer mimar tanto filhos, ele não valoriza porque não tem comparativo, ele não sabe como é ser diferente. E acha que é o normal, mas não é o normal, né? Trabalha capacitação, isso é capacitação técnica, né? A gente está falando de treinamento. Sim. Pelo menos até o momento que eu entendi, eu não acho que você não se referenciou a nenhum treinamento necessariamente comportamental. Não, né? de habilidades técnicas. Sim, nós estamos falando de conhecimento, técnica. de produto, Exato. de técnica de venda, de matemática financeira, de HP, não sei o que lá. Que aí realmente, assim, a única vírgula nessa história, assim, vocês quiserem fazer, não é bem querer. Tipo assim... Mas você vê, a gente trabalha... Você precisa fazer. Aí vai entrar uma coisa muito interessante. Hoje a gente não trabalha com CLT. Então, até na questão de forçar, obrigar, lógico. Eu não posso fazer assim. Mas indiretamente eu falo, olha, eu tô te dando várias oportunidades. Aí chega um momento de você chamar essa pessoa de ladinho e falar assim, olha... Mas aí não é. Preciso entender a sua motivação. Vamos malagueta né? nessa história aqui. A gente sabe o seguinte, você é um gestor. Vamos colocar gestor para não falar, não ser necessariamente a sua equipe. A gente tem qualquer gestor, de qualquer área. Pode ser o gestor do financeiro, pode ser o gestor do administrativo, do jurídico, de vendas. São gestores, somos gerenciadores de processos e pessoas. Né? Sim. Processos são muito fáceis, né? De mexer, porque não deu certo no sistema, você arruma, muda no papel, faz lá, como é que se fala... umas instruções, eu esqueci, tem um nome dentro do programa de qualidade, empresa de RH tem um nome esses documentos, que você direciona como tal tarefa é para ser feita. Né? Então, por exemplo, hoje você citou aqui o Hipnobox como um processo, porque o Hipnobox nada mais é do que um processo de FAQ, de alimentação, de oferta, de registro, de atendimento, o que quer que seja. É uma ferramenta que ele fala que você tem que logar, você tem que clicar aqui, fazer isso, põe o seu feedback de cliente, beleza, fechou, conseguiu o resultado final, que era aquele registro, processo bem executado. Exato. É um processo... É um processo. De que faz técnico. Só que a gente tem processos de emoções, de comportamentos que são mais difíceis porque não conseguem ser processos. Exato. Você pode... Você, com a sua formação de psicologia e até pelo seu know-how de um RH. Eu não consigo formar as pessoas, eu não consigo moldar. Eu consigo moldar ou não as pessoas de alguma forma para que elas se tornem profissionais do jeito que eu estou desenhando na minha cabeça. Então, você acha que, por exemplo, eu ter esses treinamentos técnicos, que vou gabaritar ela tecnicamente. A Luana agora sabe tudo. O Ricardo, você está me treinando, o Ricardo sabe tudo tecnicamente. Mas o Ricardo e o Rafael são completamente diferentes. Fato. Ricardo e Rafael são pessoas completamente diferentes. Sim. Você aplicar o mesmo treinamento para mim, eu vou absorver de uma forma, se é que eu vou absorver. Totalmente. E você aplicar para o Rafael, ele vai absorver de uma forma, se é que ele vai absorver. Como é que você lida com essas nuances da equipe? Porque, de novo, as equipes, de um modo geral, elas são muito complexas. tenho, como você citou, eu tenho uma pessoa que tem mais idade, não está acostumada muitas vezes com a internet, não tem a mesma agilidade de raciocínio de aprender coisas, né? Vou aprender um TikTok. Tem gente que vai aprender... Você dá um exemplo bacana. Aprender, eu já sei, eu já tenho. Tecnologia é uma coisa super... Exato. Hoje, super... Que a gente já não é várias vezes não aqui. é o futuro, é o hoje já. E não é todo mundo que tem a manha de ficar fazendo filme, ficar mexendo no celular. Eu tenho que ficar com WhatsApp.
Na minha equipe tem pessoas... Sou mais novo que você. Você tá denunciando. Mas eu tenho dificuldade de administrar o WhatsApp pela quantidade de mensagens que a gente resolve. Imagina assim, quando você tem aqueles seus corretores chip novos, né? Os 2.0, os 3.0, que já nascem dançando com as trends do TikTok. As trends do TikTok, né? Não, por mais que não seja esse o foco que a gente tenta, ou pelo menos a gente incentiva o pessoal a fazer, mas que já vem com uma conectividade que muitos não têm. A partir do momento que a gente está vivenciando uma transformação do nosso negócio, né? E, de novo, parafraseando o que o Alencar falou, e até a Camila falou também, a forma do cliente de 10, 20 anos atrás, como a gente trabalhava, é completamente diferente. É totalmente diferente. Não é só a internet, mas a tecnologia. Mudou tudo. O mundo deu muita volta, passaram muitas voltas no movimento de rotação da Terra, que fez com que o mundo mudasse. Né? E a nossa profissão, a gente sabe que ainda tem muitos profissionais. E aí pega, por exemplo, quando você falou que você tem corretores que ficam, às vezes, logados à distância, então eles estão um pouquinho mais fora da sua linha visual. Você não sabe direitinho o que a pessoa está fazendo. Você consegue acompanhar ela no sistema, num processo, que ela está lá logada, ela está atendendo, mas você não sabe o que ela está fazendo lá. Você não sabe direito o que a pessoa está fazendo lá. E isso é muito complicado. Porque como você consegue observar tudo isso, né, de uma forma de que você está vendo que o mundo está mudando, né? O mundo está mudando a cada dia que passa. Novas tecnologias, novos processos são implementados a cada dia e as pessoas precisam se atualizar muito rápido. Só que às vezes a gente tem aquele profissional, aquele corretor que... Não, deixa eu aqui do jeito que eu tô muito bem. E aí é onde eu queria entrar. Eu acho que a gente tem que ser sempre muito provocativo. Justamente nisso, olha. Vai resultado versus o que você está fazendo. Porque é automático. Quando você sai muito do que está acontecendo, você está cada vez mais online. O mundo está cada dia mais virtual, mais online. As coisas estão acontecendo cada dia mais rápido. Até a gente fica meio para trás, às vezes, eu confesso, no TikTok. Pedi para os meus filhos, instala aí o TikTok. Eu tô vendo, tá entrando lead escrito TikTok. Eu tenho que saber o que eles estão postando lá. Tô perdida lá, tô aprendendo. Alguém sabe mexer no TikTok? Vem aqui para mim. Tá saindo. E eu tenho que entender o que é isso. Eu não posso falar, não gosto de TikTok. Eu tenho que saber o que é. Posso não usar para mim, mas eu tenho que entender o que é. Não dá certo os vídeos verticais, né? Exato. Ficou muito legal. Você vê, quando migrou do Facebook pro Instagram, todo mundo olhou meio assim, esse negócio aí é meio ruim. Aí entramos, agora já é TikTok, daqui a pouco é outra coisa. Então, você não pode ficar para trás. Você tem que acompanhar, você tem que entender o que é, né? Então, assim, eu faço sempre essa provocação. Eu falo, olha, o fulano, de repente, está se destacando mais porque ele fez um negócio no TikTok. Você quer ficar de fora mesmo? Então, eu tento, é o que eu falei, individualizar. E aí, não adianta eu jogar isso numa reunião geral e pá, para todo mundo igual. Né? Tanto que tenho reuniões segmentadas. Tem pessoas que eu faço, um grupinho que já está num patamar X de conhecimento, de desenvoltura. É um tipo de reunião que eu tenho, um tipo de conversa que eu tenho. Você tem reuniões mensais? Tenho. Tenho. E como que você consegue... Inclusive, tem uma semana que vem, aí, galera, não perca. E como que você consegue ter o termômetro de manter eles motivados, produtivos, focados? É muita gente, né? É muita gente. E é muita informação. E a nossa empresa, ela é muita informação. É dinâmica. É muito dinâmica. A pessoa saiu, ficou um mês fora, voltou, mudou muita coisa. Já tá perdido. Na verdade, eu vou te falar que ela ficou um fim de semana fora. Chega na segunda-feira, já tem muitas novidades. Mudou. Eu falo pra eles, eu sou do caderninho, né? Eu sou online, mas eu gosto do caderninho. Tem agendinha física, eu sou meio, né, antiguinha nesse ponto. Nada, antiguinha. Deixa eu falar uma coisa. Nós nem falamos muito. Nós citamos, mas não falamos sobre. Ano passado foi um ano muito expressivo seu. Não foi, Ricardo? Não ficou em segundo lugar? No geral? Sei. Foi segundo lugar. Qual foi a sua colocação? Primeiro lugar no online e segundo lugar geral. É isso. Só fazendo uma parte, Rafael. Num ano que a empresa bateu um recorde de vendas, né? E... Assim, este ano de 2025, a gente está querendo bater o recorde do recorde. E vamos bater. E vamos bater. Já estamos caminhando para isso. Isso demanda
muito trabalho de todo mundo, muito alinhamento, muito treinamento, muita gestão de equipes, de pessoas, de processos, porque senão o negócio não funciona. Então, para ela se garantir na segunda posição, no pódio, eu tenho certeza. Tô ralando. Tenho certeza, pelo que eu conheço a Luana. Ela não está contente com o segundo. Ela almeja. Ela é bem competitiva. O primeiro, ela é competitiva. A Luana é competitiva. É. Pode não parecer. Faz ótimo. Um profissional de vendas que não for competitivo, melhor fazer outra coisa. Muda melhor de área. Capricorniana. Melhor fazer outra coisa. Não é isso? Não, aquariana. Aquariana. Falei errado. A Renata a Renata é meu lado capricorniano. Tá certo. Sou aquariana. Mas voltando. Voltada pro futuro, né? Aquariano, não é isso? Tecnologia, isso. futuro, Exato. visão de futuro. Não. Desculpa, não, fizemos uma salada. Mas o que eu quero falar é o seguinte. O que você hoje, a gente que em 25, o ano já voou, né? Voou. Os lançamentos... Estamos preparando o próximo aí. Um sucesso atrás do outro. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte. Você faz uma análise. Você já há 5 anos você está fazendo essa função. Logicamente, você é competitiva do jeito que é, com todos os atributos que você tem. Você faz uma análise do que deu certo, no que precisa reforçar, o que te fez chegar nesse pódio. Sabe? Com certeza. É engraçado, né? Como eu comentei inicialmente, eu vim da bagagem de salão, né? Então, toda a minha experiência como corretora foi salão. Fiquei 1 ano e meio como corretora de online aqui na JD e fui promovida a gerente de online. Então, a minha carreira é engraçada, porque a primeira venda que eu fiz já foi de online, mesmo eu sendo salão. Quando não existia tráfego pago, não existia nada. Eu estava já 4 meses no mercado, batendo cabeça, tentando entender o que era o quê. E coloquei lá no Facebook, sou corretora de imóveis. Né? Se algum colega tiver aí interesse em saber mais, estou à disposição. Um colega da minha escola, que fez colégio comigo, entrou em contato e falou, Luana, eu vou casar. Você tem empreendimento em tal lugar? Falei, tenho. Entrei no e-mail da empresa, nem sabia os produtos direito. Entrei lá, peguei um projeto. Eu tenho. Eu tenho. Eu nunca digo não, né? Tem que falar assim sempre. Tenho. Calma aí que eu vou procurar pra você. Vou te mandar umas coisinhas. Entrei lá, tu tem que ter. Entrei lá. Virei pro coordenador. Falei, você não tá entendendo. Eu tenho 1h30 para aprender o projeto, porque eu vou atender um amigo de escola. E eu não posso falar nada errado, porque ele é amigo pessoal, é da escola. Eu não posso mentir, não posso errar. Me socorre. Que legal. E ele comprou no mesmo dia. Que legal. Foi a minha primeira venda, 4 meses depois. Olha como que isso é legal. A gente já falou aqui em outras oportunidades que às vezes os corretores esquecem de que a sua rede de relacionamento seu primeiro são cliente, seus clientes. É o né? primeiro então, cliente. Quantos deixam de fazer esse tipo de abordagem? Às vezes, não sei, a gente já falou assim, tem orgulho do que você faz, né? Então, se é corretor, coloque, eu sou corretor, eu tenho esse empreendimento. Eu mesmo, eu coloco de vez em quando coisa no meu pessoal, meus amigos vêm me procurar, falam assim, pô, não sei o que lá, legal isso daí, não sei o que lá. Então, você vai criando essas conversas. E a gente sabe que isso, de novo, entrando naquela questão de motivação, isso é motivação própria. Claro. Né? Não é um processo de gestão, não é um processo de RH, tão pouco um processo comportamental que você vai forçar alguém da sua equipe ou qualquer um que esteja nos ouvindo aqui. Olha, vocês precisam pegar os convites dos eventos e postarem nas suas redes, porque pode ser que alguém veja e te peça informação. E muitas vezes os corretores deixam isso passar pelos dedos, né? Ficam muito presos ao E eu lead. falo mesmo, toda vez que chega um convitinho novo, eu falo, gente, status do WhatsApp, Facebook, seu Instagram pessoal. Tem um Instagram pessoal, mas tem o da empresa também. Poste lá, você é alcançado, digita lá diálogo, tem que vir teu nome de alguma forma, né? Então, eu sempre procuro reforçar, porque aí entra aquela questão de, às vezes, a gente ficar insistindo num ponto, sabe? Água mole em pedra dura. Exatamente. Por exemplo, uma hora a pessoa se convence. Vou ficar insistindo nisso, porque ele vai começar a ver que os colegas fazem e dá resultado. Então, ele vai querer fazer também.
né? Boa. Então eu vou mostrando cases, situações que deram certo, o que aconteceu com fulano, com ciclano, para desmistificar muita coisa, né? Como eles falam, qualidade lead, qualidade da oferta, como já foram temas citados aqui anteriormente. Eu vivo falando, olha, fulano vendeu isso, ó, na oferta que ele fez do dia tal, da carteira que estava perdida de não sei quem, que subiram no Hipnobox, ó, do lead que entrou, sei lá, 9 horas da noite, no domingo. Então, eu vivo dando cases e mostro. Ó, tá vendo? Oportunidade que você perde. A sua equipe, então, eu especificamente da sua equipe, a sua equipe ela é bem alinhada dentro de todos os processos que você planeja. Sim. Por exemplo, eu tenho aquela hora da oferta, vamos pegar coisas fáceis para todo mundo entender. Eu tenho aquela hora da oferta, eu tenho aquela hora do atendimento, eu tenho aquela hora do feedback da minha carteira. Sim. Acredito que você tem um desenho com eles de algumas coisas e eles seguem essa cartilha. Deveriam. Pelo menos deveria seguir aquela No cartilha. mundo ideal. Para você potencializar, ajudá-los a potencializar resultados. Sim. E eu brinco com a gente, a hora da oferta. Tem algumas ofertas que a gente propõe em coletivo aqui, dentro da diretoria ou dentro da própria empresa, mas eu também sempre estou direcionando eles ali através do grupo. Gente, não estou vendo ninguém ofertando, é hora de oferta. Vamos começar a startar a carteira? Entro na carteira deles, olho, ó, esse cliente não pode esperar 7 dias antes de dar o timing lá que avisa, né? Que está sem atualizar. Você não pode esperar 7 dias para atualizar. Todos os eu preciso entender. Todos olho, eu falo assim, ó, você precisa pôr lá a qualificação. O Hipnobox ajuda você a fazer a gestão da equipe? Muito. Eu acho que é um programa muito completo. Para poder fazer a melhor gestão possível da equipe. Com certeza. Isso me ajuda muito. Te perguntar uma outra coisa, Lu, te colocar em sinucas mesmo. A gente está falando de coisas aqui, Rafa, tudo muito mundo cor-de-rosa. Tudo lindo, maravilhoso. É processo. Minha equipe faz tudo isso, olha, tá, todo mundo faz treinamento, minha assistente, não sei o que. Mas a gente sabe que no dia a dia nem sempre é assim. Como eu te falei, não é obrigatório. Só no desenho. Mas a gente observa quem faz, quem não faz. Sim. Aí é a hora desse feedback individual. E aí, Lu, eu queria entender com você, e assim, como uma gestora de pessoas, de novo. Como uma vez a Clara, ela esteve aqui e a gente falou sobre objeções de clientes, né? Que o corretor chega na mesa para vender apartamento, aí o cliente fala assim, não, mas não tem piscina. Não, mas eu queria no outro endereço. Não, esse preço está muito caro. Muito não. E a gente sabe que o primeiro cliente que nós temos é o corretor. Sim, né? Então, até você chegar a ter a objeção do cliente, você precisa passar pelas objeções dos corretores, né? E os corretores, às vezes, né? Me perdoem todos, mas os corretores, às vezes, gostam realmente de fazer bastante objeção, né? De reclamar de bastante coisa, até que eu acho que até faz parte do processo, porque muitos estão envolvidos em tantos projetos que é muito fácil para nós criticarmos projetos X ou projeto Y, porque a gente tem uma referência prévia, né? Que é alguma coisa que funcionou aqui, ou isso aqui não vai funcionar assim, assado. E a gente sabe que para você ter sucesso, e você, aí colocando você de novo dentro da JD, você é uma gerente que todo lançamento você performa. Né? Eu, pelo menos, não consigo lembrar de nenhum lançamento que você não tenha vendido unidades. Nem eu, graças a Deus. Que seja uma, mas que tenha vendido. Né? Assim, em prédios superlativos que nós temos, de novo usando essa palavra, que hoje são 500, 600 unidades, se você falasse, a minha equipe vendeu 1%, de 600 unidades, são 6 apartamentos. Sim. Pelo menos, né? Então, você faz isso 6 vezes tantos gerentes, a gente tem 30%, 40%, 50% de um prédio vendido pela equipe. E a gente sabe que às vezes não. Às vezes você tem 1%, às vezes você tem 2%, às vezes você tem 3% das vendas daquele empreendimento. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que nem sempre são todos os elementos que vendem. Né? Você tem figurinhas carimbadas, né? Não só na sua equipe, mas em todas as equipes, figurinhas carimbadas que entra empreendimento, sai empreendimento, as pessoas estão sempre performando. São corretores de alta performance. Né? E corretores de alta performance, eles, por muitas vezes, eles têm um back-office por trás deles que os ajudam a serem corretores de alta performance. E você tem isso na sua equipe. Você tem corretores, não precisa dar nomes aos bois, né? Mas você tem corretores de alta performance e você tem corretores que estão começando a ter alta performance. Ou pelo menos eles estão almejando a ter essa alta performance.
Você falou que você faz essas reuniões, às vezes, segmentadas, porque as pessoas entre si são diferentes. Como é que você administra isso? Porque eu penso assim, Lu, é onde eu queria chegar. Quando eu vejo um corretor, Ricardo, quando eu vejo um corretor no lançamento que trabalhou durante 30, 40 dias no produto, seja no salão ou seja no online, e eu vendi 5 unidades, poxa vida, o meu trabalho deu certo. Só que eu tenho um outro corretor que trabalhou os mesmos 30, 40 dias no lançamento, seja no online ou no salão, e a pessoa não conseguiu vender nada. Não foi e você, positivo. Essa pessoa, por mais que pense na venda, não pense na comissão, não sei lá, eu trabalhei durante 30, 40 dias, eu não consegui vender. O sentimento de frustração... Não, é enorme. Isso aqui a gente já eu, como corretora, já passei isso várias vezes. O próprio Hermano uma vez contou aqui pra gente de um lançamento... Não lembro se foi o Gaudí? Foi o Gaudí, né? Foi o Gaudí. Que ele falou que ele tinha feito 4 vendas, se eu não me engano. E caíram todas. Né? Então, tipo assim, tive que me levantar muito rápido, porque... E não é tão fácil. Não é. É muito difícil. É muito fácil falar. É muito difícil. Fazer, você precisa ter, de novo, uma palavrinha que usa bastante. Eu, pelo menos, ando falando bastante. Você tem que ter muita inteligência emocional. Precisa. Para isso acontecer. Como é que você administra isso e como você acha que os seus pares, né? Os outros pares, né? Para todo mundo. Pares são os outros gerentes. Exatamente. Né? Como é que as pessoas como é que elas têm que lidar com essas situações? Porque estamos falando de novo de pessoas, né? Pessoas que têm os seus problemas pessoais, que têm as suas contas, que têm as suas frustrações. Exatamente. Que eu vou chegar em casa, a minha esposa vai me perguntar aí como foi o dia, eu vou estar pilhado porque foi uma bosta, eu vou brigar com ela, vou descontar no meu filho, vou bater porta, não sei o que lá. Porque o sentimento aflora. O sentimento piora. O melhor de nós aflora na bonança, mas na tempestade o pior também vem à tona. Como é que você administra isso? Olha, não é nada fácil. Né? Eu, como gerente, também tem projeto que eu projetei X, eu alcancei Y, né? Às vezes sai totalmente da curva do que a gente programou. A gente também tem muitas frustrações. Então, é legal que a gente continue tendo contato com isso. Né, de alguma forma. Então, assim, é hora de voltar, fazer um passinho para trás, sentar, entender onde a gente pode melhorar, em qual etapa aquela pessoa pode ter falhado, onde ela pode melhorar, onde eu posso somar com isso. Porque, assim, aquela pessoa que se permite ouvir, evoluir, parar, analisar, ela avança. Ela vai pegar aquele ponto de referência e falar, nossa, de repente eu não vendi porque eu não acreditei tanto no projeto. Porque tem realmente, essa é a primeira etapa. Alguma coisa aconteceu. Nossa, eu não consigo imaginar um cliente comprando produto X porque não tem vaga, por exemplo. Né? Mas é o projeto diretor, é isso, aquilo. Mas eu não consigo imaginar. Mas se você não conseguir imaginar, você não vai conseguir passar as qualidades daquele projeto. Você não comprou. Então, às vezes, começa por aí. Pode ser, você não vendeu, você não comprou o empreendimento. Você achou que não ia tão bem, olha, vendeu X% do projeto. Então, foi uma falha, às vezes, sua de interpretar melhor por que aquele projeto foi concebido daquela forma, ou olhar outros pontos que seriam interessantes. De ter essa... Não é fácil. Esse feeling, por isso, né? também a gente bate muito papo com eles quando vai lançar o projeto para falar um pouquinho do projeto. Eu acho que participar do meeting é legal porque você entende um pouquinho mais sobre o empreendimento, etc. Né? Faz ali um DNA dele, entende melhor. Tem a questão, às vezes, do corretor naquele momento não estar se dedicando tanto. Então, eu falo, poxa, como é que você fez um funil? Deu uma desfocadinha. Tão pequeno, você tinha tão pouco material para trabalhar, como você queria alcançar tal isso aqui também. Objetivo? Se é a sua empresa. Né? Se você resolveu trabalhar um dia só na sua Exato. empresa, você vai ter que você abriu a sua lojinha um dia só. Uma vez, não entrou cliente suficiente, né? Deixa eu te falar uma coisa. Da tua equipe, você não precisa falar nomes, mas o Ricardo começou a desenvolver a questão dele e eu gostei muito, mas eu pensei num outro lado. Por exemplo, assim, e é uma curiosidade minha, pois estou aprendendo cada dia com cada um que vem aqui, com o Ricardinho, com todo mundo. O que acontece? Na tua equipe, você tem pessoas que têm características como a Renata, que é uma pessoa muito focada em oferta. Sim. Né? Mas você tem outras pessoas que têm outros atributos. Você, de maneira orgânica, você mistura esses... vamos dizer assim, essas qualidades,
Ou cada um no seu quadrado, ou cada um por si? Como que você faz? Eu acho que aí entra você entender como extrair o melhor de cada pessoa. Acho que o gerente tem que saber isso, né? Então, é o que a gente comentou aqui. Ó, tem uma pessoa que ele é mais da internet. Poxa, então você tem que procurar aparecer mais. Faz um anúncio, faz um patrocinado, entra por essa vertente, né? Faz alguma coisa nesse sentido. Ah, não, eu sou a pessoa do papel. Vamos imprimir lista, vamos puxar ali alguma situação, um mailing, porque você trabalha melhor com papel, você gosta de sentar ali no seu cantinho, ficar ali no telefone sem ninguém ver. Não, eu sou a pessoa que eu gosto de trabalhar minha carteira. Poxa, então senta aqui, vamos abrir o Pinobox, vamos entender caso a caso, se dá para resgatar, pegar o cliente de um lugar para outro, trabalhar, né, perfis diferentes que você possa ter. Então, assim, eu tento fazer um trabalho individual. Tem pessoa que ainda gosta de fazer um trabalho mais tete a tete. Tá falando, sim, poxa, vamos investir, vamos fazer um material, vamos imprimir, vamos fazer um diferente, né? Vamos fazer uma etiqueta. Inclusive, estamos fazendo ação recentemente dessa forma. Tem gente que gosta, tem que fazer, né? Tem que fala, fazer. poxa, distribui no seu comércio, vamos lá, né? A gente não pode engessar o profissional, nem do salão, nem do online. Por exemplo, se é online, você tem que fazer coisa online. Não, pô, a gente está na rua, você sai, você anda, você caminha, você conversa com pessoas. Somos corretores. E o pessoal do salão é a mesma coisa. Tem muitos que fazem até um trabalho online muito melhor do que quem é do online. Eu invejo até, eu olho e falo, gente, que desenvoltura essa pessoa tem. Até tento copiar alguma coisa, ideias surgem, né, a todo momento. Então, é isso que eu falo como é bonito o indivíduo, né? A pessoa ter as suas capacidades, as suas qualidades, né? E as suas dificuldades para a gente treinar em cima delas. Então, tem campo para todo mundo. Gerente para você tem que ser psicólogo? Não. De formação, não. Não de formação. Não, desculpa. Mas pensar melhor. Gerente é um psicólogo. Eu acho que gerente é um pouco de tudo, né? Tem que ser arquiteto, tem que ser psiquiatra. É um psiquiatra. Ele é mais psicólogo, tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que ser psiquiatra. Psiquiatra. Só não dá para receitar um remedinho ainda, mas se desse... Ó, complementando o que ele tá falando, o que um bom gerente precisa ter? Olha, precisa gostar de pessoas e precisa estudar sobre gerenciamento. Eu acho muito importante. Gestão, acho que tem a ver com processo. Então, acho que isso falta muito no nosso mercado, né? E organização. Né? Organização, precisa. De organização. Porque é muita informação. É do cliente, é do seu cliente interno, né? Que é o seu corretor. É muita coisa. A gente tem, e se me permite, Lu, a gente tem... quando você fala de processo... Eu particularmente, sou um cara de bastante processo. Eu sou... assim, a minha formação e a minha conduta de trabalho, ela é muito baseada em cima de processos, de rotinas muito específicas. Tanto que, quando geralmente alguma rotina degringola, eu me perco, porque eu tenho um passo a passo, né, para poder alcançar um resultado, seja a entrega de um relatório, seja um ranking que demora meses para ser publicado, seja um evento que a gente precisa organizar, qualquer coisa, porque na minha cabeça, para eu conseguir a excelência naquilo que... A excelência não no sentido de ser fodástico, sim, mas a excelência na entrega, né? De conseguir entregar o acordado comigo. Eu me baseio muito em cima de processos, né? Então, seja ele do tipo que for. E eu particularmente uso muito as ferramentas que me são colocadas à disposição para eu conseguir esses resultados. E a gente sabe que na dinâmica da gente, né? Dinâmica não só você como uma gestora, ou até como eu já coloquei aqui, eu gosto de falar isso para o pessoal, eu entendo sempre um gestor como um executivo, né? Então, a partir do momento que você... Por exemplo, hoje você está aqui dentro, a gente está falando de gestão de pessoas, você fala como a gerente, porque é a sua equipe, mas, ao mesmo tempo, eu leio a Luana como uma executiva. Ela é uma executiva da empresa, né? Então, eu estou falando... pela empresa, eu começo a falar da empresa, então eu entendo sempre como um porta-voz, né? De processo, do que quer que seja. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Não. Você lidar com essas, de novo, né? Às vezes parecendo até um pouco repetitivo, mas você lidar com essas nuances de todo mundo, né? De todo esse conglomerado que a JD, essa célula, esse organismo que a gente trabalha aqui, para conseguir o resultado que a gente tem. A JD, ela tem um resultado muito forte. Tem.
muito forte, né? Recentemente, a gente fez uma reunião com os gerentes, a gente apresentou alguns números, ó, um cenário do online é assim, o cenário do salão assim, o remanescente dessa forma, o lançamento de outra forma, e às vezes não são números, não são insights, né, que todo mundo está acostumado, né? Então, a partir do momento que você tem um processo gerencial, que você consegue transmitir essas informações para a sua equipe, e aí é o ponto que eu quero chegar. A sua equipe está cada vez mais com você no sentido de inimigos do fim? Somos os inimigos do fim, realmente. É uma coisa unida, né? Uma coisa casada. O sucesso coletivo, ele é uma coisa muito fácil de você objetivar, né? Então, assim, quando eu começo... Isso eu vejo bastante com a sua equipe, né? Até porque eu sinto bem olhando para você. E dá para ver isso, né? A sua equipe sempre brincando, no bom sentido, naquele momento de descontração, uma energia boa, todo mundo se fala. Mas isso é proposital. Informações. Esse tom que eu dou na equipe é proposital. Então, que fica um clima gostoso. Eu não sei se eu estou errado, aí acho que é o ponto que eu quero entrar. Esse clima organizacional que você tenta criar com a sua equipe, e de novo, é muito fácil, né? Claro. Para todo mundo que estiver ouvindo, é muito fácil você criar esse clima, porque a sua organização está tudo muito próximo de você, e a gente sabe que qualquer pessoa, por exemplo, e não pensa necessariamente num gestor de salão. Qualquer gestor, né, seja o Peixoto, por exemplo, que ele tem a célula, ele é um diretor geral, tanto do online quanto do salão. E para ele fazer uma gestão também desse organismo dele, ele não consegue estar presente 100% em todo. Então, se ele está no online, ele está no online. Ele tem que fazer o que você falou. Às vezes eu vou lá, vou ver um dia aqui no online, converso com esse pessoal online, aí no outro dia eu vou lá, converso com o pessoal do eixo da Vila Prudente, não sei o que lá, porque são formas diferentes de fazer gestão. Mas acredito que um dos maiores desafios que a gente tem é manter a galera sempre motivada, por mais que a motivação ainda parta de dentro. Exatamente. Né? Então, eu não sei. Eu tento fazer esse ambiente. É um desafio, né? Sabe, porque eu acho que a profissão em si já é muito dura. É como você falou, é muito desafiador. Difícil, toda hora é um não. Difícil. O não é mais frequente que o sim, né? Recentemente tinha uma corretora fazendo oferta, ela escutou não. Daqui a pouco ela começou a rir, todo mundo parou para olhar, ela falou assim: o cliente falou sim, eu não sabia o que fazer, quase desliguei o telefone. Então, no automático. Ela travou. Eu falei, gente, ele quer comprar, olha que legal, vamos falar com ele de novo. Então, assim, até a gente fica desconcertado quando escuta o sim, porque a gente já tá no automático e vai ouvir o não muitas vezes, né? Então, assim, eu procuro realmente engajar a equipe e dou risada, e tem a hora do cafezinho, aí alguém brinca com alguma coisa, eu descontraio. Então, esse tom que eu dou já é de propósito, porque eu acho que a gente já trabalha num ambiente, vamos dizer assim, hostil. Né? De vendas, de concorrência. Sim. Né? Entre nós mesmos. Ele é meu concorrente. Exatamente. Trabalhamos na mesma equipe, somos Exatamente. Então, assim, né? Por exemplo, dentro da minha diretoria, somos todos muito amigos, muito próximos, mas somos concorrentes de alguma forma. Os times estão ali competindo nas mesmas situações, os mesmos prêmios, os mesmos lugares. Então, existe. É gostoso ver o colega crescer? Óbvio, é muito gostoso. A gente faz muito isso dentro da equipe. Mas você também queria que fosse você, e você também vai brigar por isso. Então, existe isso, é natural da área de vendas e é saudável também quando feito da forma certa, né? Mas eu procuro incentivá-los a ter esse ambiente de aprendizado coletivo, de um torcer pelo outro, de um sentar. Às vezes é mais eficiente o coleguinha conversar do que eu, porque tem uma abordagem diferente. Né? Tem corretor que fica tímido de me trazer. É a chefe. Entendeu? Querendo ou não, você é o chefe. E muitos me chamam assim, né? Ô, chefinha, vem aqui, não sei o quê. Então, existe esse personagem na cabecinha deles também, de que eu sou a chefe e que, às vezes, eles têm dificuldade de falar alguma situação. Mas aí entra esse olhar, você fala, nossa, eu acho que a pessoa ali está precisando bater um papo, mas está fechada comigo. Aí eu vejo algum colega que é mais próximo, vai bater um papo com ele ali, vê se ele solta alguma coisa. Às vezes até no vizinho, né? Não nem da própria equipe. Exato, a gente tem essa brincadeira entre os colegas de outras equipes também. Eu falo, de repente, você
né? Já aconteceu várias situações. Eu pedi para um colega ir conversar e ele falou, eu vou com você lá conversar com a Luana. Aí vieram os dois, conversaram. Poxa, por que você não falou comigo? Às vezes é até financeiro, né? Então, não dá para ajudar estratosfericamente. Mas a pessoa só quer uma ajudinha pontual numa situação, um adiantamento, uma coisinha que você pode ajudar, tá ao seu alcance. Bom, vem cá, vou te ajudar. Deixa eu entender. Vou te fazer uma pergunta capciosa. Oh, meu Deus. Aí é bem, assim, bem direta, não direta e reta. Você acha que você é uma líder ou uma chefe? Chefe não. Sou líder. Chefe, que tem chefe é índio. Exato. Então isso é um ponto bem bacana, líder. Rafa, porque os líderes... Porque o chefe grita e obtém o resultado, né? Exatamente. Mas os líderes a gente segue. Exatamente. Espelha, a gente espelha. Eu procuro ser uma pessoa que inspira, né? Como vocês propõem aqui. Conexão que inspira. Né? Tá? Porque, sabe, eu acho que quando você veste a camisa, eu tenho uma identificação muito forte com a marca que a gente representa atualmente, que é a Diálogo, né? Eu brinco, inclusive, que a Diálogo realizou 2 sonhos da minha mãe antes dela partir, né? O primeiro foi ver a filha sendo bem-sucedida, tendo um cargo de liderança, que era uma coisa que ela sempre me falava que era um sonho dela. E o segundo, a compra do imóvel, né? Porque a minha mãe tem, né, um Diálogo ali no Tatuapé, inclusive, onde a gente... vai ter novidades aí, muito breves. Então, assim, é uma coisa que eu levo com muito afinco, assim. Então, eu sou a pessoa que quase mora aqui, pode ver. Dificilmente eu folgo, eu estou sempre nas reuniões. A minha eu estou sempre presente. Verdade, vai. Eu trabalho bastante, vai. Então, assim, eu procuro inspirar, porque, assim, é muito fácil você só mandar e você não reproduzir, você não fazer, né? Tem a tua parte, Tem a minha parte. E me fala uma coisa, Lu. É muito legal, assim, a gente se ver constantemente e saber um pouquinho mais da tua história, saber um pouquinho mais de como você pensa, a tua filosofia. Eu não sabia que ela era psicóloga. Também não. Eu fui saber para fazer o quase, nosso, sou quase. roteirinho, não né? cheguei a tirar o documento. Mas é muito quase. legal a forma como que você olha em perspectiva da tua vida, do que você faz. E eu acho que tenho certeza que você é uma referência. Uma mulher bonita, jovem. Obrigada. E bem-sucedida. Muito obrigada. Pelo amor de Deus. Hoje você tá muito Rica, pelo amor de Deus. Quarta-feira aí. Muito educado. Rica, o que eu quero dizer é o Ela seguinte, ficou vermelha. eu acho que seria muito legal. água. Deve ser água. É água, com certeza é água. Que passarinho não bebe. Né? Eu acho que seria muito importante você falar para qualquer profissional que almeja algo a mais, é um corretor, e ele está querendo ter oportunidade de ser gerente. Que dica que você daria para ele? Acabou de virar gerente, né? Gerente Corretor acabou de virar gerente, que Boa. me deu um desafio muito grande pela frente. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ser muito apaixonado pelo que você faz. Você tem que ter mais do que a aspiração pelo financeiro, né? Tem que realmente gostar do processo, do produto, das pessoas, da sua rotina. Você tem que se apaixonar pelo que você faz. E como ele lida com gente, com equipe. Gostando, não tem jeito. De pessoas, tem que ser meio... Como é que fala? Sadomasoquista. Não pode abraçar, tem que abraçar pessoas. Tem que abraçar. Tem que ser tátil, né? Tem gente que gosta de árvore e pedra. A gente sofre um pouco. E gostar de pessoas é quase gostar de sofrer, né? Porque cada um é de um jeito. Tem dia que tá de um jeito, tem dia que tá de outro. Você tem que respirar fundo, tem que ter resiliência. Muito respirar. Nossa, é difícil, não é fácil. Mas é tão recompensador, é gratificante de ver a pessoa despertar o melhor dela. Né, e saber que você contribuiu de alguma forma para isso, né? E tem que saber um pouco de gestão. Eu acho que é super importante. Nem todo mundo tem que ser psicólogo, não tem mais. Não precisa de formação. Não precisa de formação, mas precisa ter feeling, precisa gostar, precisa tentar fazer a sua empresinha mesmo, né? E toda empresinha tem processo. Não importa o que ela faça, qual o produto final. É só saber. Ela precisa ter um processo. Precisa saber onde você quer chegar, precisa ter objetivos, né? Sim. E antes da gente encerrar, Lu, aí, vou te falar, tá bem legal. Uma conversa, uma conversa tranquila. Não é? Sem muita gritaria. É psicólogo, uma cuidado ali, você testa como doido aqui. Mas, assim, vamos falar de uma coisa bem comercial, porque a gente vem... Acho que é sempre bom a gente lembrar isso nesses episódios, que a gente está vindo agora para um segundo semestre muito forte. Muito forte. Estamos ansiosos. no pipeline, né? 4
grandes lançamentos, né? Então, Mega, né? Se você não me deixar errar sozinho, mas a gente ainda tem uma perspectiva de lançamento, acho de quase 2 bilhões, né? Em cima de 4 produtos que devem totalizar 2 bilhões, sendo que o da Mooca ainda é o maior, que é um dos primeiros, que é um dos grandes desafios. A gente tem, imagina o seguinte, então agora a gente vai vir para dois empreendimentos no eixo leste, 3, vai, 2. Se pensar Vila Ema, 2,5. Então a gente tem 2 lá, mais Zona Leste, né? Se a gente considerar a Mooca como Zona Leste. A gente tem um na Vila Prudente, né? Que a gente está com o mini stand funcionando ainda, porque o lançamento é um pouco mais para frente. E a gente tem o Butantã aí para acontecer. Produtos distantes, alguns, né, distantes, para você pensar, isolar o Butantã aí, produtos um pouco distantes, mas que a gente sabe que, de novo, né, dentro, agora, já trazendo na sua realidade dentro da empresa, uma gerente de online que você acaba atendendo que você atende clientes de diversas regiões, não necessariamente desses produtos, mas que você sabe que em algum momento você está atendendo um cliente para o produto do terreno do Extra, você está atendendo um outro para o terreno da Mooca, e a sua equipe ela precisa estar muito alinhada desses processos técnicos, né, que nem a gente colocou aqui, para conhecer, pelo menos, de conseguir desenvolver uma conversa com o cliente, porque um dos grandes desafios que eles têm é de conseguir tirar o cliente, de novo, né, desse mundo virtual, do digital para o cliente, para o plantão, e aí tudo que a gente já vem conversando aqui em vários episódios, né, Rafa, começa a se fazer realidade. Como é que que conselho você dá para toda a sua equipe, né, se preparando para o segundo semestre que vai vir pesado, e também para o restante da galera, né? Tanto se você tivesse assim, se você fosse uma consultora externa da JD, olha, eu estou olhando o que está acontecendo e eu quero dar um conselho para vocês, gestores, sejam os diretores, sejam os seus amigos gerentes, os supervisores, os coordenadores, o que a psicóloga informação. Olha, que responsabilidade. Luana, traria pro pessoal assim, como a gente vai juntar toda essa galera para a gente ter um segundo semestre tão bom ou melhor que precisamos ter para conseguir atingir aquela grande meta, o grande desafio que a gente tem para 2025? Olha, eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais confortável você fica e mais estratégias você cria, porque você conhece a base. Então, eu acho muito legal que a gente, aqui dentro da empresa, você tem um planejamento, você sabe exatamente quais produtos você vai lançar, mesmo que você, às vezes, não tenha tanto detalhamento de cada um, mas você já conhece um pouquinho do tipo de projeto que se lança. Então, você tem já uma esteirinha, você tem uma programação, então isso te ajuda a criar em cima disso e ter ideias, e até porque sair na frente. Sim. Né? Então, você já sabe mais ou menos o que te espera. O que esperar, né? Exatamente. Então, eu acho que você consegue se organizar. Então, por exemplo, hoje eu estou atendendo um cliente que eu sei que se ele não serve atualmente para algum produto que eu tenho, eu já sei o próximo e eu já consigo direcioná-lo. Né? Tanto no que se refere à entrada. Então, às vezes, o cliente tem uma excelente renda, uma situação, mas ele ainda não tem uma entrada compatível a um fluxo que ele desenhe para ele. Olha, então, esse projeto, de repente, ainda não é o ideal. Mas daqui 1, 2, 3 meses eu vou lançar o produto X. Então, eu acredito que todo mundo dentro da empresa consegue fazer essa gestão. Seja a pessoa que está no salão, seja a pessoa que está no online, porque a gente recebe realmente muitos atendimentos, né? Seja dentro dos estandes, seja nas mídias que quem sabe fazer mesmo faz a captação, seja aqui no online. Eu acredito que todos têm a mesma oportunidade quando você conhece o processo. De novo, vamos falar em processo. E eu acho que a empresa ela já te dá de propósito esse caminho para você trilhar. Justamente para não perder oportunidades, né? Então, eu acho que é um grande diferencial da empresa também. Porque você vê outras incorporadoras que vai lançar um produto aqui e outro daqui X PTO tempo, você não aproveita o cliente. A gente tem velocidade, né? A gente tem essa velocidade. Então, assim, e os projetos se conversam, né? Mesmo que você está lançando algum projeto longe, já teve cliente nosso que a gente estava atendendo na Vila Matilde,
E eu vendi quando lançou o Verdana, né? Que a gente lançou ao mesmo tempo. Gran Vila Matilde e Verdana. Eu fiz isso, né? A gente pegou um cliente, aí ele falou, olha, só não vou fechar agora, porque eu vou ver um empreendimento que fica ali próximo ao aeroporto, ali, perto ali na região do Jardim Prudência. Eu olhei, na época foi até Amadá, eu olhei para ela e falei... Sério? Tipo, nada a ver, né? Uma coisa com outra. Por que ali? Porque a empresa é perto. A gente percebeu que, como existe um fluxo, de repente é um momento propício pra gente mudar de bairro. Eu falei, então calma aí. Eu fui no carro, peguei o book do Verdana. Isso mesmo. Eu tenho um produto igualzinho. E olha que legal. Aqui eu tenho decorado de 2 dormitórios. Lá eu só tenho de 3. Nossa. Então você já viu a planta. Vamos lá amanhã? Ele foi, no dia seguinte a gente fechou Verdana. Que legal. Então, assim, olha a riqueza que a gente tem dentro da empresa. Se o corretor fizer o dever de casa, é o que eu falo para os meus corretores. Aproveita agora, né, essa campanha legal que está acontecendo ainda dos REMA. Né? Poxa, vai conhecer os projetos. Quem vai lá, quem conhece, vende mais, porque você fala com outra propriedade. E agora o teu aplicativo. E isso está aberto para todos. É só colocar o nome, já desce tudo. Exatamente. E a visita em loco é importante, porque o cliente ele quer saber como é que é o acabamento. O que entrega. Boa. Né? Então, eu mesmo tenho pastinha lá de foto do piso, foto da pia, foto do lavabo, porque isso vende. A obra é tão bonita, até seca ainda, né? Sem acabamento, que ela vende por si só. É uma obra limpa. É verdade. Nossa, então é o que eu falo da paixão, né? Tem corretor que ele fala para mim, até cliente. Nossa, você ama o que você faz, né? Eu falo, amo. Eu amo, assim, eu vibro. Porque é um mais bonito que o outro, se eu pudesse... Ó, o diálogo, ó, se eu pudesse... Teria um apartamento, cara... Essa é a Rogéria. Eu compraria um de cada, porque eu sou apaixonada pelos projetos. Não, mas é maravilhoso. Né? Então, assim, é uma empresa que eu apoio, que eu trabalho e sou, inclusive, cliente. Então, eu sou muito feliz trabalhando aqui. Estou muito feliz de você estar com a gente hoje. Na nossa concepção, no nosso time das coisas, demorou para você vir, mas tudo é tão rápido, né? Tudo é tão... Nessa empresa aqui... Que é verdade, máquina, é uma máquina. De vendas que não para. Aqui é tudo muito... É verdade. É muito rápido, é tudo muito muito intenso, dinâmico, né? Então a gente já vinha namorando, já vinha conversando. Você tem que vir, né? Graças a Deus rolou, deu certo. Sim. Mas foi uma delícia. É verdade, ela recusou a gente várias vezes. É verdade. Sempre essas celebridades que nem você colocou no começo, ficam recusando esses convites, mas, Lu, realmente bem gostoso. E assim, falo do fundo do meu coração, sabe a admiração que eu tenho por você. A gente conversa bastante, graças a Deus a gente tem uma proximidade. É verdade. É muito grande, né? Se não tivermos, vamos construir. Mas assim, e acho que dentro dessa máquina toda, você sabe que você é uma engrenagem super importante. Obrigada. Assim, como todos os seus corretores, como todos os nossos outros colegas, né? Porque a gente fala isso bastante, né? Na hora que uma pecinha tá sem óleo, quando ela tá precisando de um tapinha assim para funcionar, a máquina volta a girar e essa máquina tem tudo para deslanchar. E acredito veemente que esses profissionais, os corretores de alta performance, né, que eu acho que é um assunto bem legal um dia a gente trazer aqui, que é bem bacana. É legal. Esses corretores de alta performance vão verificar, vão ver, né? Espero que num futuro não tão distante, mas oportunidades também de crescimento, de desenvolvimento de carreira, porque tem tudo para ser um ano fantástico. Com certeza. Para todo mundo. E já é. Já está sendo. Já está sendo, né? E pode ser melhor ainda para aqueles que se atentarem aos processos, se atentarem às equipes, abraçarem suas equipes de pertinho. Porque... E entender a oportunidade que está tendo. Porque muitas vezes a oportunidade está tão perto da gente e a gente não consegue observar. Verdade. Então, fica a dica para quem não está aproveitando. Aproveite a oportunidade, porque aqui o terreno é fértil. A gente quer te entregar um negócio aqui, Rafa. Olha! Você vai entregar, você está mais fofo. Você falou mais elogios para você deixar aquela vermelha. Oh, pela que sua lindo! participação. Muito obrigada. A gente é de coração, mas você sim. Amei. Só para agradecer realmente, porque foi super especial. Obrigada. E esperamos contar com você aqui em outras oportunidades ou quem sabe em outros eventos que logo... Coroou o 5º ano de gestão, hein? Muito obrigada. Adorei a oportunidade. Voos altos de você, viu? Obrigada. Eu sou fã e eu torço muito por você, pela sua equipe. E vamos pra cima. Quero te ver logo no próximo JDcast, né? É isso aí. E aí, pessoal, ficamos por aqui, né? Assim,
A gente quer agradecer a todo mundo assim, por essa audiência que a gente anda tendo bem legal. Boa, né, Rica? De novo, se você tem alguma sugestão de pauta, se você tem algum profissional que fala, seria muito legal essa pessoa aí, porque ela faz isso, que eu acho super diferente, sugere, escreve pra gente, deixa a mensagem lá no canal, porque aqui a intenção é trazer o pessoal que vocês querem escutar, para mudar a forma de pensar e de agir, para que a gente se torne cada vez mais profissionais de alta performance. Não só corretores, mas profissionais de alta performance. Certo? Você tá pirado. Eu tô profundo demais. Você tá que tá. Essa conexão tá inspirando resultados. Você me inspira, Rafael. Obrigado. Gente, Falou, gente. Abraço. Valeu. Beijo. Obrigada. Seu lindo.